Irmãos, olha, estamos aqui em mais uma edição do Pode Mastigar Comigo? É uma edição especial para o mês de maio, mês das mães. Nós vamos trabalhar aí, recebendo mulheres com histórias incríveis a respeito da maternidade. E para este dia em especial, eu tenho aqui uma convidada, uma pessoa que eu admiro, que eu respeito, e que faz toda a diferença na minha vida, que é a pastora Elizabeth Figueiredo. Que é isso, que alegria te receber aqui. Tu és uma referência para mim, a sua postura, a dignidade, como tu caminha ao lado daquele profeta, aquele homem de Deus, né, pastor Camilo Figueiredo. E eu estou muito feliz de você poder compartilhar a sua história, o seu coração, né? Abrir o seu coração com muitas mulheres que estão aí envolvidas nesse chamado para a maternidade e que talvez estejam com dificuldade de entender a diversidade da maternidade. Né, pastora Beth? Seja muito bem-vinda. A paz do Senhor para a pastora Sheila, uma grande amiga que eu admiro também. É mútuo o sentimento aqui de carinho, respeito e gratidão também por me proporcionar esse momento que é um desafio muito grande para mim, né? Estar aqui é um desafio, é vencer a mim mesma e dar um passo um pouquinho mais além para contar um pouquinho de mim, quem sou eu, quem fui eu e como eu estou, como eu sou, né? Então, para mim é uma honra muito grande estar aqui. Obrigada. Gente, se preparem, porque pensa num Pode Mastigar Comigo cheio da graça, vai ter lágrima, muitos corações serão tocados, fique tranquilo. Pode chorar, pode ir para a presença de Deus, porque é para isso que nós compartilhamos as nossas histórias, tá bom? É para que seu coração seja impactado por um testemunho que vai te fortalecer, vai te dar um norte, vai abrir a sua visão, tá? E esse Pode Mastigar Comigo em especial vem com o tema Mães de Coração. A gente quer falar sobre aquelas mulheres que escolheram filhos, decidiram amar esses filhos e abraçaram a maternidade de uma forma diferente, dentro de uma outra proposta, mas com o mesmo valor, com a mesma grandeza, com a mesma importância. E eu quero já começar, pastora Beth, querendo saber um pouquinho da sua infância, tá? Minha infância. Então, falar um pouco da minha infância é remeter a um passado, assim, um pouco difícil, né? Eu sou filha de um pai que me teve com uma certa idade já, porque quando eu nasci, meu pai já estava com 56 anos, e na época em que eu nasci, você não tinha essa noção do tempo como nós temos hoje. Uma criança de 10 anos, hoje ela já é bastante para frente. Na época minha, não. Hoje eu tenho 51 anos e eu com 10 anos, quando eu tomei ciência, né, do meu pai, aquela coisa toda, eu percebi assim, que era o meu pai quem tinha optado por ficar conosco, eu e minha irmã. Eu tenho uma irmã mais nova que eu, e eu não tinha uma mãe, era ele quem cuidava, mas ele Não era tinha a muito presença da sua mãe. eu não a conheci, não a conheci. E com um pouco de tempo depois, o meu pai, vamos botar assim, ele botou uma pessoa para cuidar da gente, que se tornou uma outra mulher para ele, que foi a nossa madrasta. E nós ficamos com ela mais ou menos uns 8 anos, e também ela foi embora, né? E meu pai já estava muito doente, meu pai já era um homem muito enfermo. No meu nascimento, ele já tinha tido 2 infartos, ele já tinha AVC, então ele tinha uma dificuldade até um pouco na fala também. E aposentado, foi uma vida muito difícil, financeiramente falando. Nós passávamos muitas dificuldades, na escola era difícil também, reuniões de pais. O que nós aprendíamos era com ele, né? Meu pai era kardecista, não era um homem que conhecia a palavra de Deus, apesar de eu sempre ter esse desejo de conhecer. E eu li a Bíblia sem entender mesmo, era uma Bíblia que ele tinha lá,
tinha aquela sede do Senhor mesmo. Mas a referência materna eu tinha da minha madrasta. E ela não era uma pessoa muito legal com a gente. Não era, até porque eu tinha uma semelhança física com a minha mãe, né? Não parecia muito com ele, mas isso irritava, talvez. Em algum momento a senhora, perdão, em algum momento a senhora chegou a conhecer sua mãe? Não me lembro. Não lembro. Não. Eu tinha 4... Agora, uma coisa assim muito fixa na minha mente, e até como psicóloga eu posso dizer que foi um evento muito traumático e por isso o inconsciente guardou o momento em que ela foi embora. Não especificamente a pessoa dela. Mais ou menos. Numa Kombi verde, com todas as coisas dentro daquela Kombi, e eu chorando muito, e minha irmã menorzinha ainda, eu tinha 4 anos de idade. E isso é muito fixo, mas a forma dela, né, o físico dela, não me recorda. A senhora tocou num ponto muito interessante, que é a questão de uma madrasta que não conseguiu, né, se posicionar como uma mãe, não teve amor suficiente para se colocar como uma mãe dentro dessa situação, né? Fala mais um pouquinho sobre isso. Engraçado, pastora Sheila, que era uma pessoa que eu amava muito. Apesar, assim, ela batia muito na gente, ela queimava com pontinho de cigarro, ela fingia, né, que enforcava a gente botando uma corda no pescoço, pendurando numa mangueira que tinha no quintal lá de casa. Era uma pessoa negra e achava que a gente não gostava dela por causa disso, e na época a gente nem sabia o que era cor, na verdade. Como eu falei, era uma fase muito de inocência mesmo. E era uma pessoa que batia bastante, ela não sabia conversar, ela não sabia nem dar carinho, ela não sabia. Talvez porque ela também não teve. Também não teve. Não foi uma pessoa que eu odiei, pelo contrário. Quando ela partiu, a gente sofreu muito. Muito mesmo. Eu estava com 12 anos quando ela foi embora. Entendi. Acabou que vocês criaram uma expectativa dela ser aquela figura, aquela imagem, aquela representação, e por mais que ela, por algum motivo, não entendesse essa oportunidade, mas para vocês, mesmo assim, apesar de tudo, ela se tornou uma referência, né, da figura materna. Naquela época não tinha muito. Eu digo naquela época porque é muito diferente dos dias atuais, né? Assim, nem o meu pai, nem ela, e eu acredito que muitos pais também, não eram pais amorosos, pais que colocavam no colo, pais que brincavam. Não, era a ditadura dentro de uma casa. Meu pai era nordestino, já era de idade mesmo. Olha, eu com 10 anos ele já estava com 68. Não tinha nem paciência mais com criança. Então era assim, era bênção, pai, mas não tinha... Era ordem sem questionamento, não tinha uma explicação, não tinha diálogo. Na verdade, não existia diálogo. Existia uma vida que seguia, né? E sem saber. E uma coisa assim que me deixou assim um pouco triste no futuro, quando eu fui me entender por gente, foi quando eu descobri que na minha certidão de nascimento, o nome da minha mãe não era minha mãe mesmo. O nome da minha mãe, eu sou registrada filha de Maria José de Paula. Maria José de Paula foi a primeira esposa do meu pai, que ele casou no civil. E no religioso ele casou com uma outra mulher. Nossa. Aí depois, e com a minha mãe mesmo, Isabel, era tudo que eu sabia dela. O nome dela era Isabel. Sobrenome, nome. Então, sem possibilidade na vida adulta de procurar e tentar entender qual o motivo do abandono. Entendi. Então, assim, eu não tive nem essa oportunidade de poder procurar aquela que me gerou. É uma história, assim, muito impactante para a gente, né? E a sua história não é a única. Não. Por isso que nós estamos aqui, porque a proposta é alcançar corações que talvez estejam dentro desse contexto se vendo como único. Sou o único que vivo isso, né? Muito marcante, pastora Beth. Mas aí dentro desse cenário todo, né? De um pai praticamente omisso, né? Já avançado de idade, dentro de um padrão social e de uma cultura muito rígida, né? Uma mãe ausente e uma figura que deveria tomar esse perfil, né? Assumir esse perfil de maternidade totalmente arredia a vocês.
E como que se construiu o conceito de família no seu coração? Haviam expectativas? Como que houve aí esse sonho de casamento, de maternidade? Como se construiu isso? Eu cresci assim, pastora, ouvindo assim, não fica perto dessa menina, essa menina será igual à mãe dela. Ah, essa menina não tem mãe. Quebrou alguma coisa? Pode falar que foi a Beth, porque ela não tem mãe para defender. E um projeto lindo e divino, porque assim, eu acho que eu sou muito apaixonada por Deus, pelo cuidado paterno que Ele teve na minha vida. Foi uma coisa assim, extraordinária, sobrenatural. Meu pai estava muito adoecido quando eu estava com 12 anos de idade, e do nada um tio meu veio ao Rio de Janeiro para buscar a gente para ir para o Recife. E ele cuidaria de nós ali. Eu, minha irmã, meu pai. Só que quando ele chegou, eu não conhecia, nunca tinha visto, nem sabia direito o que eu tinha. Eu sabia que eu tinha família lá, parentes lá, mas nós não tínhamos contato. E do nada esse contato apareceu, esse tio apareceu, e eu acredito piamente que foi o próprio Deus que o enviou. Só que quando ele chegou no Rio, meu pai estava muito adoecido. Até então a minha madrasta já não estava mais com a gente, ela tinha abandonado a gente. E eu não sabia lidar com meu pai, eu dava banho no meu pai, eu tinha 12 anos. E meu pai já não falava direito por causa do derrame que ele teve, então ele ficou um pouco deformado, né? Então, assim, quando ele veio, a gente nem sabia que ele era tio nem nada. Foi uma coisa muito, muito rápida. E ele falou assim, olha, eu vim para buscar vocês, eu vou cuidar de vocês em Recife. Só que meu pai estava muito mal. É claro que se eu for contar a história toda minuciosa, não dá tempo. Eu tinha uma irmã por parte de pai, do primeiro casamento, que na época ela já estava com 40 e poucos anos, mas ela não queria ficar com a gente, porque tinha aquela história, né? Você é filha de outra mulher, então não é da minha mãe, não tenho responsabilidade. Então, ele internou meu pai. E nessa internação, naquela época, 12 anos, você não conseguia entrar. Você tinha que ser maior de 12 anos para poder visitar o seu pai. E ele falou assim, olha, eu consegui que você vá visitar o seu pai. Então, você vai, entra no carro, você e sua irmã, e a gente vai ver o seu pai. E quando nós entramos no carro, nós fomos para Recife. Então, não tinha essa de hospital, não tinha. Mas, de verdade, Sheila, hoje eu tenho gratidão ao Senhor, porque eu sei que foi uma providência do Senhor de nós termos ido para lá. Porque 10 dias certinho depois, meu pai veio a falecer. E eu não sei o que seria se nós ficássemos aqui. Então, lá eu fiquei com a minha família. Claro que não muito bem aceita, porque a minha tia já era uma senhora mesmo de idade, mas foi através dela que eu conheci Cristo, foi através dessa família que eu me converti ao Senhor e passei a conviver com meus primos, né, casados, porque como eu era filha temporão, os meus primos, eles tinham idade de ser meus pais, né? Então lá foi o conceito de família que eu comecei a ter, né? O cuidado em si foi muitas coisas, Célia, foram muitas situações, né? Foi difícil para mim a adaptação, mas eu também acredito hoje que foi difícil para eles a adaptação também. Sim. Você imagina você estar pegando 2 meninas que você não conhece, tem ali como família. Eu acredito piamente também que foi difícil para eles. Então, não guardo rancor, não guardo raiva, pelo contrário, eu amo a minha família, né, do Recife, porque foi através dele que eu estudei, foi através deles que eu aprendi o que é cuidar de uma casa, eu aprendi o que é ter esposo, foi através deles que eu conheci a Cristo, né? Mas também foi através deles que eu aprendi o que é viver sozinha, o que é ser sozinha para tudo, para você se defender, de ouvir muito isso, né? Você fala que foi ela, não tem mãe para defender, então ninguém vai poder falar nada. E assumir certas culpas que não era você e você tinha que ficar calada. Então, foi através também desse comportamento que eu tive lá. Minha irmã não aguentou. Minha irmã, depois, com uns 3 anos, ela veio embora para o Rio, ficou na casa dessa irmã e eu fiquei lá até a vida adulta. Mas foi através deles que eu aprendi a depender totalmente, simplesmente do Senhor. Amém. Entendeu? E como que o pastor Camilo Figueiredo aparece, né? Aparece. Na sua vida? Eu tinha 23 anos. De família, né? Minha irmã ia casar.
eu estava noiva, eu fiz um voto a Deus, eu fiz o voto com 18 anos, eu falei ao Senhor que eu só ia namorar se fosse para casar. E teve muita situação, como eu falei, eu passei por muitas coisas, tentativas de abuso, em alguns casos, né, não finalmente, mas assim, de abuso mesmo. Gente, né? Mesmo que não chega de fato hoje. Na fase da infância, eu sofri abuso. Né? E na fase da adolescência para a juventude, foram várias tentativas. Várias. E de pessoas muito próximas. Mas em todos os momentos, para consumar um ato, sempre Deus enviava alguém. Sempre acontecia uma situação e naquilo não se consumava. E eu fiz esse voto a Deus. Eu falei para Deus que eu queria casar imaculada e que eu queria um esposo. E eu descrevi para o Senhor como eu queria, exatamente desenhado como eu queria para a minha vida um marido. E minha irmã ia casar. Assim, eu queria sair de onde eu estava. Eu precisava ter minha casa, eu já estava com 23 anos. E 23 anos, você já era titia. Você não casou, então você já está titia. E um rapaz que me conheceu com 15 anos, aguardou eu ficar de maior e tudo mais. Ele falou assim, olha, eu vou para Garanhuns, que é um lugar próximo, fazer a casa e eu volto para te buscar e a gente casar. E ele botou uma aliança de compromisso. Nunca demos sequer um beijo. Era assim, eu ia casar porque eu precisava de uma casa, eu precisava de um local, eu precisava sair de onde eu estava. E nesse meio tempo, um mês que ele viajou para fazer a casa, minha irmã ia casar e mandou o convite, falou, Beth, eu não posso abrir mão de você. E já tinha anos que a gente não se via. Aí foi a primeira vez que eu enfrentei minha família para vir. Eu me lembro que eu comprei a passagem pela VASP em consórcio. Em consórcio. E ele falou para mim, ele falou, olha, Beth, se você for, você não vai voltar. E Deus tinha usado um vaso para mim, falando assim, o que eu preparei para ti é segundo o teu coração e não é dessa terra, de uma terra distante. Como ele morava em Garanhuns, eu achava que era ele. Mas não tinha sentimento algum por ele. Então, aí eu falei, não, eu vou sim para o casamento da minha irmã. Então, foi a primeira vez que eu enfrentei e falei assim, não, eu vou, eu tenho voz, eu preciso e eu quero ir. E quando eu cheguei no aeroporto, aí quem foi me buscar foi um amigo em comum, só que assim, só deu tempo de eu largar a mala na casa onde a minha irmã morava e seguir para a igreja, que era um ensaio dos padrinhos, e eu era uma das madrinhas. Então, quando eu subi a escada da igreja que eu me casei, que eu olhei pro Camilo, aí foi uma coisa assim doida, porque você desenha, você escreve o que você quer e você vê materializado ali na sua frente exatamente o que você pediu ao Senhor. Faz. E eu sou prova disso que Deus faz. Aí ficamos 2 anos, assim, eu me apaixonei muito rápido por ele. Foi muito rápido, até porque ele já estava nos meus sonhos, já estava dentro da minha mente, né? Mas ele é desempregado. E tem uma outra história também. Ele era meu líder de EBD, ele era meu líder no seminário, professor. Exatamente. Ele era meu professor de seminário e meu líder do círculo de oração da tribo que nós fazíamos parte, porque era dividido em tribos, né? Então, assim, estava sempre constantemente junto, como amigos. E o sentimento por ele foi só crescendo. E Deus falou sobre o rapaz que eu era noiva. E Deus, quando eu estava para vir, ele falou assim, ó, se você vai ter que escolher. Se você for, a gente não fica mais junto. Aí eu falei, não, então tá bom. Então eu devolvi o anel para ele. E eu falei, não estava junto. Mas mesmo assim, ele ligava todos, ele não desistia. Ele não desistiu. E, inclusive, o Camilo pegou várias vezes, a gente conversando no telefone e tudo mais. E depois de 2 anos, aí eu casei com o Camilo. Entendeu? Aí eu digo para você que foi um divisor de águas na minha vida, porque foi assim uma história triste até o meu casamento e uma história de felicidade até os dias atuais. Glória a Deus, glória a Deus. E aí vem o casamento, vem vários planos, né? Tem vários planos. E dentre esses planos vem a maternidade. E a maternidade, ela já é aflorada na menina quando nasce, né? E aí é onde eu vou falar uma coisa para você, Sheila, que a psicologia me ajudou muito nesse sentido,
porque assim, a ciência fala sobre isso de uma forma muito comprovada e a gente vê muitas histórias e eu sou prova disso também. A mãe de verdade não é aquela que vai gerar. Ela não precisa ter um laço sanguíneo para ser mãe. A mãe é aquela que acolhe, que cuida e que ensina. Essa é a verdadeira mãe. Que a senhora repita isso, porque são muitas mulheres em uma situação em que elas não conseguem gerar e elas ficam presas a essa única modalidade de maternidade que é carregar uma criança no ventre. E eu preciso muito que a senhora repita isso, porque é para isso que a gente está aqui, sabe? Você se torna mãe quando você acolhe, quando você cuida e quando você ensina. Então você se torna uma mãe. Porque esse é o papel da mãe. É o papel da mãe. É o principal papel da mãe, né? E foi assim, no primeiro ano de casamento, o Camilo já queria. Eu tomei medicações, claro, no início, anticoncepcional, porque eu não queria de cara, né, engravidar. Mas ele já queria, ele queria logo bebê, então eu parei de tomar anticoncepcional. Eu trabalhava nessa época com uma das maiores ginecologistas do Rio de Janeiro e tinha essa facilidade. Então, eu continuo. Aí, assim, eu comecei a perceber que mês após mês não gerava, não engravidava. E de verdade, Sheila, ali começou uma outra etapa da minha vida. Porque, assim, a minha irmã, ela gerou muito rápido. A minha família era uma família que gera muito rápido. E assim, eu me vi numa situação em que não tinha uma gravidez, não existia, né, uma criança, não acontecia. Mas assim, como a senhora trabalhava com a ginecologista, eu tenho certeza que a senhora buscou fazer toda uma avaliação. Tudo que você possa imaginar. Mas o Camilo também. Também. E qual era o diagnóstico? Havia um diagnóstico? Havia um diagnóstico de ovário policístico em um dos ovários que não era impedimento para uma gravidez. Poderia dificultar, mas não impedia uma gravidez. E o ovário policístico é tratável, né? A gente sabe que é um cisto em que a gente trata até com a própria posologia, que é a medicação. E tudo bem, muitas mulheres engravidam com ovário policístico. Muitas mulheres engravidam com o útero invertido. Muitas mulheres engravidam com o útero infantil. Eu não tinha nada disso. Eu só não engravidava. Sim. E aí a senhora chega a esse entendimento de que biologicamente todas as possibilidades estão ali, mas que não acontece. E como uma mulher de Deus, acredito, né, que a senhora entendia que talvez Deus estivesse marcando um tempo especial, né? E que a qualquer momento Deus abençoaria. Eu tinha uma promessa de Deus que eu seria mãe de um menino. Eu seria mãe. Então, assim, a expectativa de que acontecesse era muito grande. Aí, Sheila, talvez eu meio que choque, né, alguns ouvintes, porque mesmo sendo mulher de Deus, nós somos seres humanos. E temos sentimentos e esse momento ele é muito cruel. Se houvesse talvez um diagnóstico, eu teria uma resposta do porquê que eu não engravidava. Mas não existia um diagnóstico. Não tinha. E olha que eu fiz muitos exames. Eu engordei muito porque eu tomava muito hormônio e eu fiz tratamentos assim que a única coisa que faltou fazer foi a inseminação. Mas como era uma coisa assim muito além, financeiramente falando, na época, eu não consegui fazer. Mas, e eu tinha algo comigo que eu tenho certeza, e eu posso falar isso assim, de tanto que eu já ouvi de outras mulheres também, era assim, eu não quero adotar, eu quero que seja de mim, eu quero que venha, eu quero gerar, eu quero ficar os 9 meses, eu quero sentir, né? E
veio junto com isso uma frustração muito grande. Isso que eu ia perguntar, pastora Beth. O sentimento, a senhora é a prova viva desse sentimento. A senhora tocou num ponto muito importante. A ciência diz que eu tenho todas as possibilidades. E eu, como uma serva de Deus, entendo que quem dá vida é Deus, que filhos são a herança do Senhor. E, de repente, eu vejo Deus não operando, não entregando, não me dando. E aí eu faço, né? A senhora já falou dessa questão como uma mulher de Deus, a revolta, mas eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre os sentimentos que envolvem a alma de uma mulher que se encontra nessa situação. Ela tem fé, ela é compromissada, ela é fiel, ela crê no Deus Todo-Poderoso, mas ela não vê acontecer. E eu preciso que a alma dessa mulher, através da sua vida, seja descortinada. Sabe, o que passa na mente, o que passa nas emoções, quais são os sentimentos que essa mulher ela tem diante de uma situação como essa? Eu tinha um sentimento de não pertencimento. Mesmo com a fé, exercendo a fé, tanto que eu me lembro de uma vez que eu fui 13 dias de atraso menstrual, eu achei que eu estava grávida. Eu já me comportava como grávida, segurava a barriga como se eu estivesse grávida. Ele tinha certeza que ali estava gerando. E justamente no dia que eu fui fazer o beta, a menstruação desceu. Então, assim, e naquele momento eu optei não murmurar. Eu chorei muito. Eu saí do laboratório chorando muito. Eu fui fazer o beta e quando a menina terminou de colher o sangue e eu estava saindo do laboratório, eu senti que a menstruação desceu. Então, assim, psicologicamente, claro que tem uma resposta para isso, mas na época eu não sabia. Então, assim, o sentimento de frustração, de impotência, de que algo errado está acontecendo com você, porque, assim, eu orava, né, fazia campanha e Deus trabalhava na vida de uma mulher estéril, com o laudo médico da impossibilidade de engravidar, e aquela pessoa depois ligava dizendo que estava grávida. Houve muitas vezes Deus usar a boca do meu esposo, dizendo que alguém que era infértil, que estaria gerando até tal data, e aquela pessoa testemunhar que até tal data ela estava grávida. Então foi um turbilhão de emoções, Sheila. Foi algo assim muito terrível de passar. E o pior, que aí eu aconselho a ninguém fazer isso. Eu não compartilhava, eu não falava. Eu preservava meu esposo da dor. Eu não contava para ele todos os meses, quando a regra vinha, era uma frustração, era uma tristeza, era uma angústia muito grande e eu não queria que ele sofresse, então eu não falava, eu agia naturalmente. Então, muitas vezes o chuveiro e o travesseiro foram meus testemunhos, assim, a minha tábua de consolo naquele momento, e eu gritava muito para Deus, chorava muito, perguntava também o que estava errado comigo, porque os exames não davam nada, o Camilo não tinha nada, e por que não? Por que não? Justamente o que você falou. Eu sempre falei, mas Senhor, o Senhor é o dono da vida, é o Senhor que dá vida e o Senhor que tira a vida, então por que eu não tenho uma vida gerando dentro de mim? E era o meu sonho, porque eu não sabia o que era ter e eu não sabia o que era ser mãe. E aquilo me angustiava muito. O mês de maio, para mim, era um mês terrível. O mês de maio, para mim, é o mês da minha elaboração, até os dias de hoje. Então, assim, não é algo que você vai superar, mas é algo que você vai aceitar e vai ser curada. Mas mesmo com a cura, Sheila, a gente sente dor. Tem gente que fala assim, não, mas você precisa ser curado para curar muitas pessoas. Você vai curar, mas isso não quer dizer que você não vai sentir, porque faz parte da sua história. Você não tem, você não gerou, entendeu? Então você não aconteceu o que acontece de fato com qualquer mulher, né? Dentro do que nós chamamos de naturalidade. Exatamente. Agora, pastora Beth, nós estávamos conversando e a senhora falou sobre um sentimento que talvez muitas mulheres
que até o presente momento, né, não geraram, algumas que já se vê, né? Fora dessa possibilidade, não vai acontecer mais, que algumas ainda têm possibilidades, outras já veem que não vai ter possibilidade. Mas eu queria que a senhora falasse também um pouquinho sobre um dos sentimentos, assim, que eu acredito que sejam os mais desafiadores, que é o sentimento da culpa, que nós estávamos conversando, né? É justamente isso, a culpa que você carrega, porque a maternidade é sua. Quem gera, quem faz crescer, né? Claro que eu estou falando humanamente, quem dá vida é Deus. Mas quem carrega tantos mamíferos, a fêmea, e no caso nós humanos, é a mulher. Então é o nosso papel. Quando Deus fez a mulher, ele falou, crescer e multiplicai, né? Você dará luz, você sentirá dores. É algo muito que predeterminado, botamos assim, entre parênteses, por Deus. E então você se acha incompetente, você se sente culpada, você vê que o seu esposo ele não vai dar continuidade ao nome dele, porque você não gerou. Então, dá para entender várias mulheres da Bíblia, quando a gente lê as angústias que vem, alguns momentos que a gente até critica, por que fazer? Mas por que que você agia dessa forma? Por que estava tão amargurada da alma? É porque a amargura chega mesmo, é um sentimento, é um processo que você está passando. E, inclusive, é um processo do não pertencimento. Você não tem, você quer e você não consegue. Não depende de você. Então, a culpa chega para você. A não capacitação chega para você. A angústia, né? Muitas pessoas caem em depressão, né? Ficam deprimidas. E com isso elas adquirem outros tipos de doença. Tem pessoas que ficam muito amarguradas de alma e se tornam pessoas ignorantes, no sentido da palavra. Pessoas que não suportam ver outras mulheres gerando, né? Pessoas que também não aceitam nem sequer tocar numa criança. Ou pessoas que adoecem mentalmente. Quando tem uma gravidez assim, psicológica, elas fazem, por exemplo, um boneco de filhos. E nós sabemos que tem casos verídicos, é um adoecimento, é uma patologia mesmo. Então, assim, são uma série de transtornos que podem ser ocasionados pela não realização da maternidade. A maternidade. Em algum momento a senhora foi buscar algo em que a senhora pudesse se refugiar? É como se buscasse uma compensação por essa ausência, né? Por essa não realização desse sonho de maternidade. A senhora foi buscar Eu tentei muito, Sheila, eu queria muito. Então eu tentei muito, eu orei muito, exerciei, eu fazia propósitos. E durante muito tempo, assim, a gente não aceita inconscientemente. Nós temos fé, claro, mas inconscientemente a gente não aceita que aquilo não vai acontecer com você. Então, eu sempre, talvez pela vida, um pouco assim, de diferenciada da infância, da adolescência, eu sempre tive um porto seguro e literalmente era Cristo na minha vida. Então, assim, as minhas amarguras, eu falava, eu botava para fora com Ele. Né? Hoje em dia nós temos, claro, os profissionais da saúde que nos ajudam muito, mas na época não. Então, assim, eu precisava entender, eu precisava aceitar, e a aceitação ela é muito difícil. Ela é muito difícil. É desafiadora, né? Muito. Então, assim, a princípio foi muito sofrido isso, e eu consegui, assim, me estabilizar, viver uma vida normal, né? Sempre, claro, que existem negativos que levavam você a uma melancolia, porque graças a Deus ainda não cheguei, nunca cheguei à questão da depressão, mas a melancolia me alcançou em alguns momentos. E tanto que eu tinha a fuga de quê? A fuga de não ir no Dia das Mães, a fuga de mesmo estar pastoreando, mas se eu pudesse fugir das homenagens, era o que eu fazia, né? Era um martírio. Até quando eu fiz 40 anos, eu já tinha, como eu falei, eu fiz muito tratamento, então eu engordei muito além mesmo. Eu fiquei obesa, grau 2, e a minha vida, ela já estava correndo risco, porque patologicamente eu já estava ficando adoecida. E eu falei para Deus, assim, se aos 40 anos eu não gerar, eu não quero mais.
Porém, eu sempre fiz um pedido a Deus. Eu sempre falei, Senhor, se é da tua vontade eu não gerar, eu não entendia, porque eu tinha uma profecia sobre a minha vida que eu seria mãe de um menino. Mas eu não conseguia entender porque eu não gerava, mas eu falava para Deus, só não me deixa engravidar e perder, porque isso eu não ia suportar. E hoje eu sei que a gente é muito mais forte do que posso imaginar. Mas eu entendo que Deus ouviu esse pedido meu, então eu nunca de fato gerei. E também nunca perdi. Mas, assim, a busca mesmo, até então, foi no Senhor, literalmente. Então, foi quando eu fiz a cirurgia para emagrecer, porque eu já estava num grau muito crítico da saúde. E dali para frente, de fato, eu decidi não esperar mais. Eu já não orava mais acerca disso. Eu tentava fazer uma elaboração dentro da minha mente de que eu não gerava porque Deus não permitia e era a vontade do Senhor. E eu entendi que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então eu passei a trabalhar em minha aceitação. Até quando passou-se bastante tempo, por conta da igreja, já não era mais a maternidade, eu passei a pastorear e a gente passou a ter um pouquinho assim de aflorar a maternidade em cima dos filhos que não eram gerados seus. Eram filhos de outras pessoas, mas que você passa a ter um amor que o próprio Deus coloca dentro de você. Passa a ter um cuidado e um acolhimento. Por isso que eu digo que a mãe é isso. Ela ensina, aconselha, acolhe. E você passa a fazer um papel de mãe espiritual, não tomando lugar de nenhuma mãe, mas assim, se sentindo um pouco com essa responsabilidade. Responsável por essa vida, por essa história. Exatamente. Foi nesse período que a faculdade, O processo da psicologia já era um sonho muito antigo e na época, financeiramente falando, não dava. E eu fiz um curso de marketing empresarial, que era a área que eu trabalhava. E depois, quando eu comecei a pastorear ali em Ponte Chique, surgiu a oportunidade de eu fazer psicologia. Era o sonho da minha vida, era o segundo sonho da minha vida. E eu fui fazer, e realmente a psicologia nessa área, através da ciência, me ajudou bastante. Me ajudou bastante porque a gente passa a entender porque que você não é só mãe, a maternidade não é aflorada assim. Existiam momentos de revolta quando a gente via uma reportagem, ou quando eu presenciei também vários casos de mães que geravam e não aceitavam, né? Tinha a rejeição da criança. Me lembro perfeitamente de um episódio da faculdade onde eu fui colocada em xeque porque estávamos questionando a questão do aborto e eu fui terminantemente contra sozinha, porque até as pessoas evangélicas que estavam ao meu redor, elas entendiam que a mãe tinha o direito de optar em não querer ter a criança e graças a Deus naquele momento Deus me deu uma estratégia de fala dentro da psicologia, quando a gente fala que o ser tem o direito, né? E eu fiquei sozinha na defesa da questão contra o aborto e eu falei para eles que se a psicologia ensina que nós precisamos respeitar o indivíduo, e Freud fala que a criança no ventre, quando ela já é gerada, ela já é um ser, ela já escuta, ela já entende, ela já ouve a voz da sua mãe, então ela já é um ser formado, né? E a gente sabe que a formação ela acontece gradualmente, então, mas ela é um ser vivo, então eu preciso respeitar aquela criança e dar o direito de vida. Ela escolha viver ou não, ela escolha, e não eu escolho por ela. Então, assim, foi um momento muito, para mim, crucial de entendimento do que é uma maternidade também. E tem pessoas que geram, mas não querem, né? Talvez por algum motivo que possa ser explicável ou justificável, mas que não condiz com a palavra de Deus. E eu até aconselho, assim, caso a pessoa não queira, deixe o direito de vida da criança e doe, porque tem muita gente querendo e não pode. E essas pessoas podem ser as geradoras de milagres para essas outras pessoas, entregando aquilo que elas rejeitam. É verdade. Essa questão do aborto, né? Nós estamos vivendo aí esse desafio, né? De
ver aquele feto que já é um ser, que já é um indivíduo, ainda sem a consciência de si mesmo, né? Mas ali já há vida, e nós combatermos realmente, né, contra essa prática. E a sua fala é uma fala assim que traz uma importância muito grande para esse tempo, né? Uma mulher que desejou, buscou essa oportunidade do ventre e não teve, e eu imagino até a revolta e a indignação com alguém, e nós até falamos por algum motivo, né? Tendo alguma justificativa, acaba rejeitando esse ser no ventre, né? Então nós aproveitamos aqui a participação, né, dessa querida amiga que está aqui emocionadíssima, eu também, né, se segurando, porque é o coração dela, é a história dela, é a vida, são os sonhos que precisam ser guardados porque nós fizemos fora da modalidade que Deus gostaria que fosse executado, né? O que fica, na verdade, reservado é o nosso jeito, Sim. né? E não o jeito de Deus, né? O jeito de Deus ele foi efetuado. Mas assim, talvez agora nós estejamos falando com uma mulher que está no desespero porque se viu grávida, se encontrou grávida, não tinha planejamento, talvez a situação dela financeira, a situação conjugal, a situação em que a criança foi gerada, não esteja dentro daquilo que você esperava, fugiu ao seu controle, não estava no seu cronograma, mas nós nos aproveitamos desse momento para dizer que Deus te entregou uma vida, que já há uma vida dentro aí do seu ventre, e que talvez por algum motivo, se você não quiser, né, acolher essa vida para si, que você seja um instrumento para suprir, para levar alegria para o coração de alguém, de uma outra mulher que está esperando só ter uma criança nos braços, que você rejeite, assim como a palavra, o nosso Deus, ele rejeita, né, toda prática abortiva, tá? Então, assim, muito marcante, pastora Beth. Só que essa história não termina assim, com essa frustração, porque a senhora tem uma promessa de Deus. E a promessa de Deus é que te daria um menino. A senhora tem uma promessa de que Deus, né, te daria um menino. E quando que isso aconteceu? Ou se isso já aconteceu, se isso vai acontecer, como que é isso? Quando eu me lembro exatamente a idade que eu estava, houve a possibilidade de uma adoção de uma criança, e ali eu pensei que era aquele menino que vinha, né? E nós acolhemos ele com muito, muito amor. Você não tem noção de como que se ama uma criança que você acabou de ver. E ele tinha 5 anos de idade, mas ele só ficou uma semana com a gente. E foi muito frustrante, né? Porque é aquele negócio, a gente quer nós. Mas aí, Deus trabalha na nossa vida e a gente consegue entender que às vezes o projeto de Deus não é que seja seu, gerado, ele vai ser seu. Mas só naquele formato que você desenhou. Mas não daquela forma, exatamente. Então, assim, quando ele veio, ele foi tirado. Então, assim, eu não queria passar por aquilo de novo. E eu falei assim, olha, a adoção está fora de cogitação. E passou o tempo. Até que um dia, aí eu falo para você, Sheila, que eu não adotei primeiro. Eu fui adotada. Ah, que lindo. Eu fui adotada. Não permitiam você adotar, Não né? queria mais sofrer. Eu precisava me resguardar De um sofrimento que é muito gigantesco. Eu tenho certeza que quem passa por um processo semelhante sabe exatamente a intensidade da dor que é de você não ter nos seus braços assim, alguém que é teu, pertencente a você. E aí eu me lembro de uma história que o Camilo, se eu não me engano, acho que foi em 1991, que alguém profetizou na vida dele e que ele teria um menino. Só que ele viu em visão o menino. Mas nunca veio. Esse menino nunca chegou. Aí um dia, o Camilo conversando comigo, ele falou assim, Beth,
tem um menino, Jonathan. Olha eu mandando a vida do Jonathan aqui. E ele falou assim, esse menino me tem como pai. E diferente de todas as pessoas que a gente já acolheu, que a gente já cuidou, que a gente já tratou, esse menino é diferente. Eu sinto por ele um amor de como se ele fosse filho nosso, mesmo. Mas aí eu não queria. Eu estava muito machucada e eu me resguardava. E eu cheguei a conversar com ele, falei, olha, Camilo é assim, o Camilo não vai exigir isso aqui de você. E Camilo, ó, crente ou não ser crente, ó, tem que andar na linha, não vai dar certo. Aí eu tinha medo de novo o abandono. E eu me resguardava contra aquilo. Só que era um projeto de Deus, e quando o projeto de Deus acontece na sua vida, e quando você tem o teu coração totalmente voltado a fazer o querer de Deus, você acaba cedendo. E agora... Pode chorar. Deus é perfeito. Aí foi quando eu comecei a trabalhar na minha cabeça e comecei a gostar de ouvir ele falar mãe. Sabe? Era muito importante para mim. E eu comecei a sentir mãe mesmo, me sentir mãe. Mãe no sentido de cuidar, mãe no sentido de orientar, mãe no sentido de brigar, de cobrar. Em todo esse sentido. Então eu digo assim, Sheila, não foi eu que fui lá e escolhi. Foi o Senhor que escolheu e falou, toma, cuida, é seu. E inclusive recentemente houve agora. Agora já foi. Agora já foi. Agora... É a mãe falando, né? É a mãe falando, é o coração olha de que eu mãe. preparei para que isso acontecesse. Então foi acontecendo. Eu não sei exatamente quando aconteceu, mas eu sei que era muito bom aquele som de falar mãe, sabe? Aquela voz. E, assim, tudo aconteceu de uma forma muito rápida. Você já era adulto, já era um menino com suas formações, com as suas orientações. Diferente, porque cada família tem, né, a sua orientação, a sua formação. Mas era um menino, não é? Um menino que Deus tem um projeto na vida dele e que resolveu usar a gente como os pais, no sentido espiritual da palavra, para orientar dentro do projeto que ele tem na vida dele. E que os pais, nesse sentido, não poderiam dar. E foi dele, parte dele. Foi ele que quis, eu questionei muitas vezes. E o mais interessante é que eu e a mãe dele somos muito amigas, a mãe biológica dele. Nós temos assim, uma amizade e um respeito muito grande. E toda vez que ela fala para você, cadê nosso filho? Né, não, assim, quando ela quer saber alguma coisa, ela fala. E tem uma relação muito linda nisso tudo. Não tem uma competição. Ele se divide muito bem. No dia das mães, ele consegue chegar, que ele é filho de duas mães, né? De dois pais. E ele sabe fazer essa divisão com muita maestria. Embora algumas vezes eu intercedo muito pela vida dele, porque eu sei o que é difícil você viver na dualidade de duas educações totalmente diferentes, né? Mas eu creio que assim, hoje em dia todo mundo fala, inclusive ontem a pastora, minha amiga Núbia, lá nos Estados Unidos, ela ligou, né? E ela falou assim, meu Deus, mas esse menino parece muito com você. Eu também falo a mesma coisa. E olha, gente, quando eu ouço isso, eu falo, Deus é muito perfeito. Porque um vazio que existia, um buraco, um sentimento de solidão, ele é preenchido com a presença do Jonathan. E não tem assim, mas é mãe do coração. É além disso. É difícil descrever o sentimento que você tem de mãe. Eu acho que eu vou me arriscar a dizer que o amor, ele é muito mais do que de mãe que gera. Ele é dobrado porque ele é tão esperado, sabe, Sheila? Ele é tão desejado que quando você tem, você dá valor. Porque era algo que você desejou muito e você por muito tempo não teve. Então, quando veio, ele veio numa forma de um presente, sabe? E
cuidado mesmo. Se você falar assim, qual é a intensidade do teu amor? Eu ia perguntar isso, a intensidade desse amor. Eu vou te dizer assim, que é de dar a própria vida, porque eu não consigo Que lindo. dimensionar para você, dizer assim, ó, é do tamanho de tal coisa, não sei. Mas eu sei que eu trocaria a minha vida pela dele. Então, se isso conseguir fazer você entender a dimensão de um amor, você consegue sentir o quanto nós amamos esse menino. Glória a Deus. E eu, assim, impactada, né? Eu conheço a pastora Beth há muito tempo, mas nós nunca falamos muitos detalhes, né, da história de vida. Quando nós estávamos pensando nesse tema, né, para esse dia, a primeira pessoa que veio no meu coração foi ela. E quando ela foi descrevendo para mim cada ponto da história, cada ponto, né, da vida, eu já comecei a chorar, eu já não aguentei, que é impactante. E a pergunta que eu ia fazer justamente era essa, a dimensão desse amor, sabe? Porque você escolhe, você decide amar, né? Você decide amar com toda a sua força, e eu estou assim... impactada ainda mais com essa nossa conversa, porque a gente percebe no seu olhar, percebe no seu rosto, percebe nas suas lágrimas que é o seu filho, que você se apropriou desse significado materno, que é quem direciona, é quem guerreia, é quem protege, é quem resguarda, é quem torce, é quem aponta o futuro. E aí fechou com chave de ouro, porque esse é o sentimento. É capaz de dar a própria vida. Se tiver que troca pela felicidade daquele ser. A maternidade, pastora Beth, está aí. Não dentro da sua modalidade, mas ela está aí. Se tivesse uma possibilidade de você pegar uma bolha, botar dentro ali para guardar, para que nenhum mal acontecesse, eu sei que a gente faria dessa forma. Né? E tem muita... o tempo não dá para a gente contar tudo. Mas, assim, eu posso falar para você que é um sentimento indescritível. O próprio Deus fala do amor de mãe. E, assim, eu sempre falo, eu acho que, de uma certa forma, Deus permitiu, né, esse processo na minha vida para quando eu faço um gabinete pastoral, quando eu vejo uma mulher que vem numa pegada bem parecida com essa, eu posso mesmo, sabe, falar para ela, olha, dá para ser feliz, e se você adotar, sabe, o sentimento não é menor, não é. Pelo contrário, eu me arrisco a dizer que ele é dobrado mesmo. Porque, assim, é seu. Mas eu já vi muitas mulheres que falam para mim, pastor, eu tenho medo de adotar, porque eu não conhecia a família, e ele pode vir assim, pode vir assado. Olha, a psicologia, né, a ciência, ela fala muito isso. A criança, ela é o meio que ela vive. Então, ele vai ser aquilo que você ensinar que ele seja. Quando a Bíblia diz assim, inculca na criança, é porque quando você inculcar, ele vai ser exatamente aquilo que você está inculcando nele. Você vai passar a ser a referência que ele tem, o exemplo que ele vai seguir, ele vai te imitar, porque a criança imita o meio que ela vive. Mas, pastora, você falou que pegou ele adulto. Pois é, a convivência, aí entra o meio. Então, assim, por que ele parece? Porque ele tem exemplos dentro de casa. Por que ele se torna quase que a outra pessoa também? Porque com a admiração vem a imitação, né? Então, esse medo, ele é infundado. Dá para adotar. E vai ser mãe. Que isso. Vai ser mãe. É mãe. É mãe, dá para adotar. É mãe. Vai muito além do que só um crescer da barriga, né? Vai muito além. E, assim, impactada, feliz. É o coração de uma mãe celebrando, agradecida, dizendo que Deus é perfeito. E né? Cumpriu, né? Se sentindo abençoada, né? Se sentindo lembrada por Deus, né?
O Jonathan, ele veio realmente como um presente de Deus para a sua vida, para a sua casa. Nós que acompanhamos um pouquinho da vida de vocês, nós sabemos que é muito real, é muito, né? Eu vejo ele ali no altar seguindo a linha do pai Camilo Figueiredo, né? Ele observando, ele acompanhando, a gente percebe que ele quer. Isso tudo que vocês carregam, ele quer como marca para a vida dele, né? Com todo o respeito, com todo o cuidado. E, pastora Beth, muito obrigada. Obrigada por sua coragem. Obrigada por esse coração de mãe que decidiu amar, que aceitou amar e ser amada como mãe. Obrigada por sua garra, por sua disposição. Assim, nós estamos impactados e com todo esse peso de experiência de maternidade, que é o que tu tem, né? Desse amor que é em dobro, desse amor que é muito mais forte, que se decide amar todos os dias. É um amor que não permite abrir mão. Um amor que não permite abrir mão. Você está lá sempre. Sempre. Você está estendida sempre. E uma ressalva que eu vou fazer. Muitas pessoas, assim, não entendem, né? É o que eu falei, não dá para contar tudo com os detalhes. Mas o Jonathan, ele tem conhecimento de quem são os pais dele biológicos. Ele respeita os pais biológicos. Ele cuida dos pais biológicos, mas ele também cuida da gente. Ele tem literalmente os 2 pais e 2 mães. Que coragem, né, gente? Olha, com o tempo vocês vão ouvir um pouquinho da minha história também com os meus filhos e vocês vão ficar impactados, porque é um amor louco, desesperado, de cuidado, de entrega, sabe? E parabéns por essa sua coragem. Obrigada por abrir esse seu coração para que outras mulheres tomem a coragem de assumir a maternidade, não da forma como elas desenharam, mas segundo as possibilidades e o propósito de Deus para a vida delas. E a gente vai fechar lamentando que a senhora vai voltar aqui outras vezes, tá? Eu quero que a senhora deixe uma reflexão para essas mulheres que estão vivendo esse momento, nessa crise, nesse turbilhão, para aquelas mulheres que estão assim, com dificuldade de ver esse adotar como uma maternidade verdadeira. Eu gostaria muito que a senhora deixasse essa palavra para essas mulheres. Eu fiz uma colinha aqui. Tá, pode ler sua colinha, a gente aceita. Aqui, ó, o texto de Provérbios, que para mim, assim, da Bíblia toda, é a mais perfeita personificação de uma mãe. E foi lendo esse texto, aí eu escrevi um conselho, vários conselhos, para uma mãe. Aí, é assim, ó, para se tornar mãe, não precisa necessariamente ter um vínculo sanguíneo ou gerar em seu próprio ventre. O segredo é ver gerado no coração e no mais puro sentimento de amor, pois essa é uma relação que se constrói com amor, cuidado, respeito. Para se tornar mãe, precisa se tornar um pilar capaz de fortalecer e estreitar um laço que é invisível. Só você, mãe, vê. Para se tornar mãe, é preciso ter os braços abertos sempre e disponíveis para acolher, um coração capaz de compreender, joelhos firmes e dispostos para se dobrar em qualquer tempo e hora, força para lançar a flecha e vê-la alcançar o alvo que foi mirado. É ter equilíbrio mental para aconselhar, olhos sensíveis e firmes simultaneamente para uma possível correção. Se tornar mãe é ser um espelho que reflita a própria sabedoria. É ser luz que se acende numa escuridão. É ter lábios que falam ainda que cerrados. Se tornar mãe é andar chorando com um sorriso estampado no rosto. É trazer o bálsamo na hora da dor. Se tornar mãe é ser saudade na distância e lealdade na presença. É acompanhar a transformação quando se observa o crescimento e a evolução daquele ser tão amado que por você foi moldado através dos seus ensinamentos. É ser virtuosa, é ver o que o seu valor excede as finas joias,
é ter a confiança do seu marido, é fazer bem e não mal todos os dias da sua vida, como diz Provérbio. É levantar-se e seus filhos, chamando-o a bem-aventurado, como também seu marido que a louva, dizendo: muitas filhas obraram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Se tornar mãe é amar mais que a sua própria vida. Que isso? Eu escrevi isso no carro. Ai, que lindo o seu coração, a sua alma. É a minha alma. É a sua alma, é a sua definição. E eu já agradeci, e agora, com toda a propriedade de uma mãe, com toda essa entrega, com toda essa verdade, né, com todo esse amor, você vai orar pelo coração dessas que ainda não acharam esse caminho como uma possibilidade, para que vivam a maternidade, tá? Vamos orar, tá? Vamos orar. Querido Deus, Pai de amor, Pai de bondade, Pai que conhece os nossos pensamentos, as nossas atitudes, eu quero nesse momento, Senhor, te fazer um pedido em prol de todas as mães, Senhor, que estão ouvindo esse programa, que cada uma delas venham ser alcançadas, Senhor, e em especial aquelas que desejam, Senhor, com toda a força da sua alma, todas aquelas, Senhor, que querem ter nos seus braços, ó Pai, acalentar, ouvir, Senhor, aquele som maravilhoso de ser chamada de mãe. Eu quero te pedir por elas agora, Pai, que elas entendam que ainda que não seja o teu projeto na vida delas, elas gerarem seu próprio ventre, elas podem gerar no seu coração. Amém. Senhor, faz aflorar na sua mente, no coração, o amor, Senhor, e cuidado por outro ser, Deus, que tu venha colocar nas mãos de cuidado, Senhor, de respeito, de compreensão, de orientação. Pai, que essas portas, Pai, de adoção, elas se abram, que não haja, Pai, na vida deles nenhum sentimento contrário, que não haja, Senhor, indignação, ó Pai, porque eles estão acolhendo, porque é um ser vivo, vem de Ti, e Senhor, que eles entendam que só apenas nasceram em outro ventre, mas que são delas mesmo, que elas terão, Senhor, toda a propriedade de mãe sobre a vida desses filhos, que elas serão o espelho, Senhor, que serão seguidos, e que a maternidade, Senhor, trará a felicidade e preencherá o vazio que se encontra no braço, na alma e na mente dessas mães que tanto desejam. Tira, Senhor, esse sentimento de impotência, tira esse sentimento de não pertencimento, de culpa, e cura, Senhor, cada uma delas. Que haja, Senhor, entendimento, que a Tua vontade ela é boa, perfeita, ela é agradável, e a gente pode, Senhor, conviver sim com a Tua vontade, porque ela é a melhor para nossas vidas, e que a felicidade, Senhor, a verdadeira felicidade, ela vem através do Senhor. Acolhe, Senhor, cada mãezinha nesse momento. Tira toda tristeza, frustração, Senhor. Tira todo sentimento, Pai, de perder da vida delas, que elas entendam que elas são vitoriosas, que elas são capazes, que elas podem, que elas conseguem, que elas farão a diferença na vida de uma pessoa, Senhor, que espera tanto um acolhimento materno. Faz isso, Senhor, porque Tu conheces o coração de uma mãe. E eu te louvo, Senhor, pela vida de cada mãezinha, pela vida de cada uma, Senhor, que aceitou o seu filho, que conduziu no Teu caminho. Eu te agradeço por aquelas que se permitiram gerar, que se permitiram dar à luz, Senhor. Obrigada pela vida de cada genitor, de cada semeador, Pai. Obrigada pela vida da família, que é uma instituição feita por Ti. Eu te louvo, Senhor, com o meu coração cheio de gratidão por tudo, meu Pai. Muito obrigada, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olha, em algum lugar tem um filho aguardando todo o amor materno que você pode oferecer. Você pode mastigar comigo? Até a próxima. Obrigada, pastora Beth. Agradeço, pastora. Amém. Obrigada por essa oportunidade. Amém. Amém.